Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site do YouTube da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Milaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belídio Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon, presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a palavra de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Ângelo Rafael que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficarem em pé. Boa noite a todos. Salmo 110. As promessas de Deus ao seu ungido. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, enquanto ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O cetro do teu poder ser-te-á enviado desde Sião pelo Senhor, domina no meio dos teus inimigos. Desde o dia do teu nascimento receberás o principado, no esplendor sagrado desde o seio materno, desde a aurora da tua infância. O Senhor jurou e não volta atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, esmaga os reis no dia da sua ira. Julgo no meio das nações, amontoam-se os cadáveres. Esmaga cabeças numa vastidão de terra, bebe da torrente no caminho, e logo, a seguir, ergue a cabeça. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação o requerimento do novo vereador João Martellini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos requerimentos. Requerimento de número... Boa noite. Requerimento de número 410, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis quais providências serão tomadas pelo poder público para inibir a atual ocorrência de lançamento de esgoto a céu aberto no Rio Tietê, especialmente vindo do bairro Jardim Bonanza. Fato este verificado e constatado em loco por esse vereador. Data de entrada 19/9/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 410. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Último boa noite a todos os ouvintes. No último domingo, tive o prazer de participar de um projeto da sociedade civil para tentar coletar o lixo remanescente nas margens do Rio Tietê, através de um projeto. E durante essa subida pelo Rio Tietê, fui constatando as margens do Rio Tietê, alguns pontos ainda de lançamento de esgoto in natura. Então, o projeto da prefeitura que fala que vai tratar 100% do esgoto da cidade, é certo que o bairro Coab ainda realmente não tem o tratamento de esgoto, mas a gente nota do lado do Bonanza grande quantidade de bocas de lobo despejando esgoto ainda. Então, quer dizer, precisa ser visto pela administração pública isso antes de concluir emissários, tudo. Então, é importante essa verificação. Eu verifiquei em loco isso daí, posso até estar errado, não se tratar de esgoto, algum outro tipo de despejo, né? Mas é importante. E é importante que a prefeitura caminhe pelo rio, né? Pelo rio que a gente consegue verificar, principalmente agora que o rio
está com nível reduzido, baixo. Então, isso daí, esse requerimento vem com esse intuito, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 410. Está aberta a votação do requerimento 410. Requerimento 410 aprovado. Requerimento número 411, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis o que se segue. Primeiro, quais as medidas estão sendo tomadas pelo poder público para a preservação da histórica Pedra do Curuçá? Segundo, quando foi a última visita técnica que a secretaria responsável fez à histórica Pedra do Curuçá? Terceiro, considerando a existência de vandalismo no local, averiguada em loco por esse vereador, quais as providências serão tomadas para a revitalização do local? Data de entrada, 19/9/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 411. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Mais uma vez, nessa mesmo transcurso que fizemos pelo Rio Tietê, cheguei até a Pedra do Curuçá e pude verificar o quanto de vandalismo tem na pedra. Praticamente as marcas reminiscentes da cruz já estão apagadas praticamente, mas muito vandalismo com outros nomes encravados na pedra, esse tipo de coisa. Eu acho que, eu não sei ali, provavelmente é uma área particular, mas pertence à Marinha ali, aquele pedaço ali, né? Então, a prefeitura pode e deve estar mandando alguém, primeiro, para verificar, segundo, para ter um projeto de restaurar aquele local. Porque futuramente aquilo ali pode servir de um ponto turístico, eu não sei se a prefeitura tem algum projeto nesse sentido, eu acredito que até exista um projeto nesse sentido, mas é muito importante que seja preservada a pedra. Então, porque isso até para as futuras gerações. É uma parte da história de Tietê, está ali na Pedra do Curuçá. Mas eu vi muito vandalismo mesmo na pedra. Então, não sei se é de hoje, se é do passado, mas é um local que eu acho que deveria, pelo menos, começar a pensar em restaurar. Tá? Eu acho que deve levar um técnico, alguém especializado em fazer restauração, esse tipo de coisa. Então, aqui é mais um lembrete para a prefeitura, para ver que tipo de medida que ela pode tomar nesse sentido aí, referente a vou chamar de um monumento natural histórico aqui da cidade de Tietê. Muito importante, que está em todas as histórias, a gente ouve desde criança sobre a Pedra do Curuçá e está num estado deplorável. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 411. Está aberta a votação do requerimento 411. Requerimento 411 aprovado. Requerimento número 412, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe ou encaminhe esta Casa de Leis o que se segue. Primeiro, quais as medidas adotadas para proteger a fauna nativa local, incluindo as onças pardas? Segundo, apresentar relatório das ocorrências, multas anuais realizadas pela fiscalização ambiental do município e valores arrecadados. Qual o saldo bancário atual do Fundo de Proteção do Meio Ambiente? 4. Quais os valores anuais recebidos do ICMS ecológico e o seu destino? 5º, apresentar a autorização ambiental que permitiu o corte em setembro de 2022 de mais de 400 mudas nativas plantadas na margem do Rio Tietê, no trecho entre a empresa Dakar e o Clube de Regatas. 6º, apresentar a autorização ambiental e por qual motivo foram cortadas mais de 200 árvores nativas plantadas há mais de 3 anos entre a sede do Grupo Ecológico de Tietê e a FAIT, visto em atendimento a um TAC.
Sétimo, informar quantas mudas de árvores foram plantadas nos últimos 5 anos no município, em que locais e o estágio vegetativo atual, e qual é a meta de plantio até 2025. Oitavo, com relação aos eucaliptos plantados na entrada do Parque Ecológico Cornélio Pires, por que não optou-se por uma espécie nativa da Mata Atlântica, mesmo que o objetivo seja a quebra de vento, conforme resposta dada a meu próprio requerimento de número 71 de 2022. Nono, quantas mudas foram plantadas na área urbana do município? Quando e em que locais e quais espécies? Ata de entrada 19/9/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 412. Mais uma vez, senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Então, é um requerimento um tanto complexo e longo, porém, aqui a gente quer saber em que estágio está a preservação ambiental da cidade de Tietê. Aqui, praticamente, eu peço um relatório completo do que vem acontecendo no meio ambiente de Tietê. E por que coisa? Da própria Câmara Municipal, ali entre o Regatas e o Dakar, a gente pediu a limpeza do mato ali por causa das capivaras. No entanto, a limpeza tem que ser seletiva. Eu não posso ir lá e passar a roçadeira numa muda que estava lá plantada já. E a prefeitura, pelo que eu vi, roçou de forma indistinta. Foi árvore, foi mato, foi tudo. Então, por que foi feito isso daí? Por que não se faz uma poda, uma roçada de forma seletiva? Então, quer dizer, é de qualquer jeito mesmo isso daí. Então, eu estou cobrando aqui. E se a resposta eu receber de forma que essas árvores foram ceifadas, vou exigir o replantio ali. Porque ali a Tietê é uma APA. A gente não pode, é um crime ambiental, inclusive, que aconteceu. Nesse momento aí, se cortou dessa forma. A gente pediu limpeza do local na época. Eu lembro bem, vários vereadores, eu não me recordo quem, estava muito preocupado com o carrapato estrela, esse tipo de coisa. Mas não para passar a roçadeira de forma indistinta na coisa. Faz uma roçada de forma seletiva ali. E quanto ao Parque Ecológico Cornélio Pires, você veja a preocupação e o entendimento ecológico da cidade. O eucalipto, todo mundo sabe que é uma planta nativa do continente australiano, é uma planta australiana. E que ela ataca principalmente os lençóis freáticos da coisa. Então, num parque ecológico, veja bem a cabeça. Plantar eucalipto. Gente, eu que não sou ambientalista, nada, eu sei isso daí. Agora, nós temos técnica na prefeitura, tudo, vai lá e planta eucalipto no parque. A resposta que veio no requerimento 71 de 2022 é que é para quebra-vento para proteger outras mudas. Será que na espécie nativa da Mata Atlântica, da qual nós fazemos parte, será que não tem nenhum tipo de árvore quebra-vento? Guapuruvu. Eu mesmo que não sei, conheço várias. Nativas. Agora, o cara vai lá e planta eucalipto. Tenha paciência, viu? É brincar com a inteligência da gente, essa prefeitura. Sabe? Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que falar. Fica difícil para nós, vereador Júnior. Eu olho para o senhor pela expressão que o senhor está fazendo de tristeza, eu acho que o senhor está. Então, a gente fica aqui, coisa. Bom, aqui como é uma espécie de relatório que eu estou pedindo aqui com 9 itens, espero que a prefeitura, de forma minuciosa e com cuidado, responda isso aqui para a gente. Porque em cima disso eu tomo as providências daí. Em cima disso aqui. Porque aqui tem vários crimes ambientais, depende da forma que ela me responder. Tá? Então, é isso daí, senhor presidente. Muito obrigado pelo uso da palavra. Continua em discussão o requerimento 412. Está aberta a votação do requerimento 412. Requerimento 412 aprovado. Requerimento de número 413, 2022.
Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, ouvida a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo que se segue. Haverá alteração de local das aulas do aluno da escola professora Líria de Toledo Pasquale? Em caso positivo, quais turmas terão aulas em outras unidades escolares? Segundo, considerando que a razão para a mudança do local das aulas é a reforma que vem sendo realizada na referida unidade escolar, qual o procedimento que será adotado em relação à turma da manhã? Terceiro, os alunos, pais, corpo docente e pessoal administrativo da referida unidade escolar foram consultados e participaram do planejamento para a mudança do local das aulas? Em caso negativo, qual a razão dessa omissão da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista o impacto e as consequências notórias que essa alteração traz aos alunos, aos pais e ao corpo docente? Quarto, qual o planejamento e as providências que serão adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para equacionar as consequências decorrentes da referida mudança aos alunos e ao corpo docente e administrativo da escola professora Líria Toledo Pasquale, de modo a evitar prejuízos ao mesmo e manter a qualidade do ensino? A data de entrada é 19/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 413. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Quero, antes de mais nada, desejar uma boa noite aos nobres vereadores, servidores dessa casa, público que nos assiste pelo YouTube, Facebook e outras mídias sociais, ao casal aqui presente, munícipes aqui do nosso município, senhor Sidney, a esposa, sejam bem-vindos, venham sempre. Senhor presidente, em relação a isso, queria antecipar que eu tive a informação, até do nobre vereador Ângelo Rafael, que, atento aí ao nosso requerimento, já nos antecipou que a direção, juntamente com a Secretaria de Educação, na data de hoje, na conversa de ontem, mais na data de hoje, me parece que vão revisar essa decisão, né? Que é uma decisão realmente tem trazido problemas ao corpo docente, aos alunos, enfim. Mas eu mantive, Ângelo, o requerimento até porque, ainda que venha essa informação, quem sabe acrescenta como vai ficar, quais as medidas que podem estar sendo adotadas em relação aos problemas inerentes à reforma. E, enfim, trazer informações referente à reforma / continuidade das aulas no local. Então, mantive o requerimento, mas eu queria já trazer esse esclarecimento aqui. Então, ok? Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 413. Está aberta a votação do requerimento 413. Requerimento 413 é aprovado. Requerimento de número 414, de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, reiterando solicitação anterior, se oficia o senhor prefeito municipal de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, envie a esse Poder Legislativo, por meio digital, cópia dos protocolos em tramitação perante a ouvidoria que tenha como objetivo dos serviços prestados pelos médicos do trabalho contratado pela municipalidade e, diante da preocupação da ouvidoria com o sigilo dos dados e que sejam riscados dos protocolos a serem encaminhados os nomes e demais dados do reclamante, dando a esta Câmara Municipal informações quanto aos fatos relatados, pois, em relação a eles, não há sigilo. Data de entrada, 19/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 414. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Grigolon. Vereador Júnior, o senhor poderia esclarecer um pouco mais esse requerimento para mim? Faça o favor. Entra como um adendo do senhor pedindo. Então, concede a parte? O que acontece?
Eu pedi em algumas sessões anteriores cópia de todos os protocolos que foram apresentados em relação, na ouvidoria, em relação à reclamação dos serviços prestados pela parte da medicina do trabalho junto à prefeitura. E a ouvidoria me responde negando essas cópias, tendo em vista o sigilo de dados, porque nos protocolos tem nome da pessoa, eventualmente outras qualificações. E aí eu replico o requerimento e digo que então que venham apenas os fatos, né? Risque desses documentos, os dados, nome e outros dados do reclamante, mas venham só os fatos. Porque o que me interessa realmente são os fatos. A questão das pessoas reclamantes, essa é uma questão que a administração e o próprio reclamante vão cuidar. Mas a minha preocupação é em relação aos fatos, porque eu quero apurar e fiscalizar a qualidade e as condições dos serviços que estão sendo prestados em relação à medicina do trabalho no município de Tietê. Porque são serviços contratados e pagos com dinheiro público, e eu quero saber que qualidade está tendo. E um dos sinais, um dos vetores, ou das formas da gente apurar é através das reclamações que tem do serviço. Não é? O usuário reclama do serviço e, a partir dessas reclamações, desse relatório, dessas estatísticas, que nós vamos ter uma ideia se esses serviços estão sendo prestados da forma que é contratado e como deve ser contratado, e também segundo as normas gerais, que não é só de contratação, mas normas gerais como outras tantas, né, que nós temos, de dignidade, de atendimento adequado e etc. E as reclamações por meio da ouvidoria são instrumentos e meios que a gente pode apurar isso. Por isso que eu insisto, nos mande esses fatos, esses relatórios, sem os dados das pessoas, né? Tem essa reclamação na ouvidoria porque aconteceu isso, tem essa que é porque aconteceu isso e aquilo, e etc. Ou ainda, que nos encaminhe e peça a essa Câmara Municipal que mantenha os documentos em sigilo, e a Câmara não divulgaria essas respostas nos canais de divulgação. Essa é uma possibilidade também que tem. O que não pode, na minha concepção, é nós, como na qualidade de fiscais, é não termos acesso a certas informações e documentos, porque ele está sob sigilo, mas o sigilo não é absoluto, primeiro, em relação aos dados, e segundo, que é possível se estender esse sigilo a essa Casa de Leis. Até porque nós aqui temos responsabilidade e vamos manter os documentos de sigilo, mas nos dê conhecimento deles. Então, senão como que fica? Não é? Eu acho que a apuração dessa sigilosidade é possível. Muito obrigado, esclareceu bem, viu? É só isso, senhor presidente. Eu queria um esclarecimento, não tinha entendido direito o requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 414. Está aberta a votação do requerimento 414. Requerimento 414, aprovado. Requerimento número 415, 2022. Contém fotos. Requeiro, vindo ao plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandê, para que, após contato com a secretaria competente, realize as obras necessárias junto à escola Roberto Sotovia, para se evitar o alagamento da entrada e das salas de aula, e da sala de aula de creche e do berçários em dias de chuva. Requeiro ainda a construção em frente da escola Roberto Sotovia de um sistema de drenagem de água pluvial, com a colocação de tubulação e boca de lobo, impedindo que a água de chuva adentre ao interior da escola. Requeiro, finalmente, que sejam instalados toldos da janela da referida unidade escolar para proteção contra os raios solares, assim como das águas de chuva, evitando a sua infiltração. Data de entrada 19/9/2022.
de autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 415. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair de Castro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, funcionários da casa, povo que nos assiste. Boa noite, Cid. Bem-vindo a essa casa aí, doutor Nós. Peço para subscrever, novo vereador Júlio, esse requerimento com você, que está, acho que tem tem uns 4 meses, 90 dias, que eu fiz um requerimento em cima disso aí, reclamando sobre caixa d'água, banheiro sem água, tudo. E eu acho que não veio nem resposta ainda. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 415. Está aberta a votação do requerimento 415. Requerimento 415 aprovado. Requerimento de número 416, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, ouvida a secretaria competente, determine os estudos necessários e, consequentemente, o envio de projeto de lei que se fizer necessário para adequação da lei municipal de número 3.909, de 2022, considerando os apontamentos apresentados nesse requerimento, de modo a lhe dar clareza nas diversas questões que suscitamos para adequá-los ao termo da legislação municipal federal, bem como resguardando com o tempo de serviço e aprimoramento profissionais e outros, que sejam efetivamente fatores de incentivo para a evolução salarial e valorização profissional. Requeiro ainda que seja analisada a questão relativa à alteração da atual tabela de vencimentos e salários, já que compõe as legislações do município e que regulamentam as carreiras dos profissionais mencionados. Data de entrada, 19/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 416. Está aberta a votação do requerimento 416. Requerimento 416 aprovado. Requerimento de número 417, 2022, contém fotos. Requeremos, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a construção de um local apropriado com a instalação de uma lixeira adequada, destinada ao uso dos moradores do bairro Boa Esperança, e assim possibilitando o armazenamento correto do lixo domiciliar ali depositado pelos moradores, e que, posteriormente, será recolhido pelo caminhão de lixo da empresa contratada. Data de entrada, 19/9/2022, de autoria dos vereadores Jairo de Castro e Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 417. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jairo de Castro. Ó, que nem nós vemos nas fotos aí, ó. Esse lixo aí, ó, é num lugar, na beira da rodovia, cara. Todos os carros estão passando para cima e para baixo. Essa rodovia que liga Tietê a Rafar, lá na altura do bairro Boa Esperança. Então, até o que o cara me informou, o secretário, falou que não pode fazer uma lixeira nesse lugar, porque está na margem da rodovia. Mas não pode recolher uns 10 metros da margem da rodovia e fazer uma lixeira, né? Então tem que tomar providência. Eu acho que o que não pode mesmo é ficar assim, né? Porque aí ficou feio. É isso aí, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 417. Está aberta a votação do requerimento 417. Requerimento 417 aprovado. Requerimento de número 418, de 2022, contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos reparos no trecho da rua Joaquim Rodrigues Alves, que interliga os bairros Coab e Terra Nova. No trecho próximo a Coab, que não possui asfaltamento, bem como também providencia a substituição da estrutura de madeira instalada na via, utilizada para impedir o tráfego de caminhões e ônibus.
Data de entrada, 19/9/2022. De autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 418. Está aberta a votação do requerimento 418. Moção. Requerimento 418 aprovado. Moção de número 65 de 2022. Moção de congratulações à equipe, congratulações à mega equipe e banda. Como que providencia? Quadra 30, pela realização no 3º Moto Rock de Tietê. Data de entrada, 19/9/2022. De autoria dos vereadores Adriano Aronchi e José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão a moção 65. Está aberta a votação da moção 65. Moção 65 aprovada. Moção de número 66, 2022. Moção de congratulações ao Grupo Ecológico de Tietê pelo trabalho de auxílio na despoluição do Rio Tietê e conscientização da população da importância do nosso rio, em ações como a realizada no último dia 17 de setembro. Data de entrada, 19/9/2022, de autoria do vereador Adriano Aronchi. Está em discussão a moção 66. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Nesse caso, essa moção aqui, quero parabenizar na pessoa de uma pessoa, parabenizar todos os participantes desse trabalho de despoluição do Rio Tietê, na pessoa de um dos principais organizadores, que é o Jorge Nicolossi, né? Então aqui fica o nosso agradecimento ao Jorge e a todos os que participaram. Aqui contamos, inclusive, com a participação de grupos da cidade de Laranjal Paulista, onde foram recolhidos aproximadamente 300 quilos de lixo das margens do Rio Tietê. Mas mais importante do que os 300 quilos, fica esse tipo de ato feito como uma noção de cidadania, um exemplo de cidadania para as pessoas que participam. Então, isso aí serve de exemplo. As pessoas podem falar, grande coisa que foi feito, subiu, desceu o rio ali, catou 300 quilos de lixo. Mas é o exemplo que fica, é a intenção, é aquela história do beija-flor tentando apagar o incêndio. Ele vai lá e dá exemplo, leva uma gotinha de água para apagar o incêndio. Então, aqui fica a mesma coisa. É um exemplo para crianças, inclusive tinha jovens ali no local. Muita gente participou, colocando... Eu estou falando que eu estava presente ali no dia, participei e acompanhei, mas foi tudo muito bonito, muito bem organizado, viu? Então, parabéns a todos os participantes aí. Eu gostaria de pedir a todos os vereadores se pudessem assinar em conjunto isso daí, que mostra o desejo dessa casa aqui para que isso seja cada vez mais promovido e executado essas ações na nossa cidade, viu? Agradeço se todos puderem assinar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 66. Está aberta a votação da moção 66. Moção 66 aprovada. Moção de número 67, 2022. Moção de congratulações à Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, na pessoa da ilustríssima presidente, doutora Adriana Galvão Mourabilho, e a 134ª subseção da Ordem dos Advogados de Tietê, a OAB de Tietê, na pessoa do seu ilustríssimo presidente, doutor José Antônio Rosa da Silva, pelos 22 anos de parceria mantida entre as referidas entidades representativas de classe em prol da advocacia tieteense. Data de entrada, 19/9/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão a moção 67.
Está aberta a votação da moção 67. Moção 67 é aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer o uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Milaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belir Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pisol Grigolon, presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 04/2022. Altera os incisos 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 93 da Lei Complementar de número 03, de 23 de maio de 2029, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada, 25/8/2022, de autoria do Poder Executivo. Este projeto pretende alterar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais com a finalidade de modificar o seu artigo 93, que dispõe sobre o período de férias. Cumpre ressaltar que este projeto já foi aprovado em primeiro turno na última sessão ordinária. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar 04 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 04 de 2022. Projeto de lei complementar 04 de 2022 aprovado. Projeto de Lei Complementar 05/2022. Altera as leis complementares de número 02/2019 e 04/2029 e dá outras providências. Data de entrada, 25/8/2022, de autoria do Poder Executivo. Este projeto pretende alterar os planos de carreira dos servidores públicos municipais com a finalidade de modificar os processos de avaliação de desempenho. Cumpre ressaltar que este projeto já foi aprovado em primeiro turno na última sessão ordinária. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar 05 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei complementar 05 de 2022. Projeto de lei complementar 05 de 2022 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer o uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de outubro de 2022, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.